Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí a categoria de comunicação dentro da comunicologia, que é o tipo específico de comunicabilidade empregado pela consciência em si e pelas consciências em geral, especificamente quando se busca enfatizar a transmissão de conhecimento ou informação. Agora, a comunicação como sendo a base para todas as formas de organização física e extrafísica. A transmissão do conhecimento, as barreiras comunicativas, as estratégias comunicativas, a via expressa do pensamento, a exposição oral, a informação, a mensagem, a notícia, o recado, o relato, o aviso, a obra-prima escrita, o diálogo, a dialética, o somatório de ideias, a metacomunicação, a linguagem corporal, a mímica, o conteúdo da comunicação, a era da supercomunicação global. E por aí a coisa segue. Tem aí toda uma série longa de logias e tem na taxologia 160 tipos de comunicação aí numa listagem ou enumeração vertical. Agora, na cogniciologia, nós mostramos 4 categorias fundamentais de comunicações de conhecimento no terceiro milênio. Intrapessoal, interpessoal, coletivo e parapsíquica. Isso entre as mais sérias e que a gente tem que prestar atenção. Agora, no fim nós falamos, nesta era das supercomunicações, a categoria de comunicação mais evoluída, a parapsíquica, paradoxalmente, continua sendo a menos usada pela maioria dos seres humanos lúcidos. Qual o nível de aplicação da comunicação vivenciada por você? Você já transcende a comunicação tradicional, empregando as comunicações parapsíquicas? Agora, eu quero dizer que em matéria de comunicação, esse verbete com 7 páginas tem uma opção de condições aqui que não foram feitas as revisões. Então tem o processo da comunicação ali, está fora de ordem ali uma comunicativa, o conhecimento está com H e E alterado, supercomunicação tem 2 S, tem conscienciológico, é ali está faltando um C e um O lá, destinatário, e também tem aí a parapensenologia. E nessa ordem de 160, tem um local aí que tem uma vírgula, no 72, e a comunicação em ricochete está fora de ordem. E também profissional está faltando um I. Agora, quem quiser aumentar aí os dados, pode aumentar na laboratoriologia e holoteca, faltam só 3 cada um. Agora, esse é o verbete 1152, 7 páginas, como eu disse, 43 logias e 8 máximos. Tem 8. Tem 8 porque 160 é o máximo, não tem 100. Vocês esqueceram? Ou não? A listagem de 160, uma listagem de 100 é máximo. Essa aí tem 160. Ah, pô, então aí eu não sei, isso aí precisa a gente ver. Eu coloquei 8. 11?
É bom vocês estudarem o que vocês estão achando. Olha bem, pode ser. Agora aqui, ó, as perguntas. Assisti à tertúlia do dia 9 de março, Eficácia Evolutiva, onde o senhor realizou o arco voltaico, inclusive a um casal amigo nosso. Ver ou ouvir uma tertúlia ajudará a receber as energias que foram emanadas durante o evento da tertúlia, mesmo sendo dias depois do evento ter ocorrido? Estou perguntando, pois senti algumas sinaléticas que normalmente sinto quando estou envolvido de alguma forma com o trabalho energético. Aproveitando, como faço para aumentar minha vontade para estudar e trabalhar minhas energias? Olha, a primeira coisa é o seguinte, quando a pessoa entra em rapport, devido ao holopensene, tudo isso pode ser acelerado, há um processo de intensificação do problema, há um enriquecimento da coisa, potencializa o processo da energia. Agora, como é que você aumenta a sua vontade? O processo é se dedicar. Faça um horário rígido para você mexer com o seu excesso de energia, que você vai acabar mudando. Agora, tem que ser rígido, não perdoe você, vá em frente. Qualquer coisa morda na língua, que é sempre bom para a pessoa se despertar. Outra coisa, eu me empenho nas atitudes e tarefas, porém tenho identificado uma vontade fraca, um marasmo, que tem me impedido de levar adiante as tarefas e promover manutenções. O que posso fazer para identificar o que ocorre comigo e promover de fato uma reciclagem interconsciencial? Como ultrapassar esse ponto transitório? Olha aqui, essas duas pessoas, um homem e uma mulher, estão mostrando aí que estão fracos dentro da sua própria situação. Por quê? Vocês não estão levando vocês a sério. Sejam mais rígidos com vocês mesmos. Processo rigidez com a gente é uma boa coisa. Eu chamo isso de auto-imperdoador. Não perdoe a sua fraqueza, o seu erro, seu engano, a sua preguiça. Dê um jeito. Preguiça é um processo, antes de mais nada, emocional, da maioria das pessoas, esse tipo de preguiça. Então o problema que a gente chama geralmente aqui, brincando com a turma, é falar que está faltando vergonha na cara. Então o problema é enfrentar isso aí, ver a situação rigidamente de uma maneira mais séria. Agora, estabeleça uma meta para ser atingida assim fácil, em 3 dias, e procure fazer aquilo. Quando você conseguir, você já vai ter mais força perante você mesmo para aumentar a sua autoestima e ter mais autossuficiência. Isso tudo que vocês estão falando aí, ó, é porque tem autoassédio, tem autocorrupção. O processo todo, ou a gente decide fazer as coisas ou não decide. Quando você decide, acabou. Mais um javali apareceu na praça. Há uma decisão, há uma constância, há uma perseverança, há uma decisão devido à definição e uma determinação pessoal. Isso está faltando. Estou fazendo simultaneamente as segunda-feiras, durante o mesmo período que o senhor está aplicando a técnica do arco voltaico, em meu grupo Karma mais próximo. Isso ajudou a aproximar multidimensionalmente e percebi um excelente resultado em nosso interrelacionamento. Como devo me proceder quanto à temporalidade? A pergunta é mais pertinente pelo fato de minha preocupação em não banalizar a aplicação. A primeira coisa é o seguinte: você faz, mas depois não fica fazendo sempre nas mesmas pessoas, não. Elas é que tem que fazer. Se você der o peixe todo dia, ninguém nunca vai aprender a pescar. Tem que dar a vara para pescar, mostrar onde é que é o rio, se a pessoa tiver vocação para isso. Então o problema todo é esse, e ela tem que se mexer com isso. Agora, se você der a teta, acabou. Isso aí não dá certo, tem que estudar. Até a mãe, quando está amamentando, não deve passar quase sempre de 1 ano. Se passa, cria problema para a criança. Agora, minha prima é uma pessoa de muita força de vontade, uma dentista muito competente, tem 43 anos, é filha única e deseja muito ser mãe. Está tentando engravidar há vários anos. O especialista em fertilização diz que a quantidade de ovos disponível não é das melhores. O médico sugeriu o banco de ovos, mas minha prima não se sente bem com essa sugestão. Há algo que ela possa fazer para reverter essa situação? Olha, a minha resposta para você é uma resposta aqui entre nós. Você vê se vale a pena falar para sua prima ou não. O caso é o seguinte: estudo é um capricho.
Vale a pena sustentar esse capricho? Isso é egoísmo. Só porque ela deixou passar a maternagem, ela agora está querendo, ela já está na pré-menopausa. 43 anos, pode nascer até uma criança tudo defeituosa aí, que essa idade não é boa. Agora, ó, fala com ela que existe outra vida e outro ginossoma. Pensa na próxima. E passa a fazer assistencialidade. Outra coisa, quem quer que não arranja e não vai assistir os outros? Se ela quer fazer a maternagem, tem tanta creche que precisa de mulher para ajudar. O problema todo é esse, vamos cuidar das coisas. Agora, pensa bem nessa história, se vale a pena falar isso com ela ou não. Que às vezes, você sabe, isso aí é um processo sensível. A pessoa tem um complexo de inferioridade devido a algum problema, ou do marido, ou da mãe, ou da família, ou de alguém, ou da colega. Isso tem um monte de complexo que cria esse capricho. Agora, ó, é um capricho totalmente egóico, fora de tempo, fora da hora, deslocado. Pensa bem nessa situação. Isso aí já era. Uma mulher, hoje, já estão achando que a mulher pode ter gravidez, etc., até 70 anos, etc. Muita gente faz isso. Mas isso está forçando a natureza. O próprio sexo natural já vem com muitas coisas que às vezes são patológicas. Agora, quando começa a mexer com muita máquina, com muita coisa, isso tudo está forçando a barra. Para que isso? Outra coisa, a Terra tem muita gente. Esse negócio de renascer não é fácil. Isso é uma responsabilidade enorme. É bom a pessoa pensar nisso. Olha esse aspecto que às vezes ninguém nunca falou para ela, isso que não tiver coragem. Vê se vale a pena. Consigo perceber na circulação fechada o fluxo das energias enquanto movimento lentamente. Porém, sinto que entra um processo de abstração ou imaginação quando começa a acelerar cada vez mais o movimento. Essa sensação só cessa quando me esforço para instalar o EV de forma coesa. Até que ponto isso não é fazer um EV psicológico ou um falso EV? Gostaria de obter mais resultados e sentir o processo mais real do início ao fim, sem essa quebra. O que você sugere? A circulação fechada de energia é a melhor forma para atingir o EV? Como se relaciona com a parafisiologia? Por que não outro movimento? Qual a história da técnica? Olha, você está forçando a barra também, isso aí está tudo errado que você está fazendo. Está saindo fora da estrada, não vai para o acostamento. A gente já falou como é que isso funciona. Eu faço esse negócio de EV há muitas vidas e eu vou falar 1 milênio. E o negócio tem que ser feito do jeito que é feito mesmo, por causa da sua vontade. Não arranja novidade. A sua imaginação está levando você para o acostamento. Outra coisa, há assédio nisso? Observa bem se não tem um hétero assédio nessa história. Isso é bobagem. Agora, ó, você mesmo falou, quando você vai instalar o EV de forma coesa, é isso que é, ou faz ou não faz. Uma outra coisa, não vai apelar do jeito que o povo faz para incenso, chama de qualquer vela, cheiro de alguma coisa, cristal, não sei de que, isso tudo é besteira. Fazer prece, não precisa de nada disso, é a sua vontade. Na hora que você leva qualquer coisa para o acostamento, você saiu da diretriz do caminho da energia. Isso aí já distorceu tudo, já foi tudo por água abaixo. Então o que eu sugiro? Faça o EV do jeito que ele é. Se você ainda não leu como é que faz, é bom você procurar, que eu já escrevi sobre isso há anos, já tem tudo aí escrito para o público. É só ver como é que é, não tem erro. Agora, ele se relaciona com a parafisiologia sim o tempo todo. Agora, outro movimento, você pode fazer o que você quiser, contorcionista com a sua energia, o problema é seu, pode fazer qualquer coisa que você queira, mas veja, isso não é EV, põe na sua cabeça. Então, qual é a história da técnica? A técnica é o seguinte, funciona do jeito que a gente fala, de outro modo é ilusão, é assédio, é distorção, é ir para o acostamento. É bom a gente falar isso, porque não vamos forçar a barra, é bom a gente avisar enquanto é tempo. Que amanhã está mexendo com energia, a coisa mais fácil de ficar assediado. Eu estou vendo aí que a Nara chegou. Ô Nara, o Everton, o nosso chapa, aí vem. Então tá bom. Quais seriam os efeitos colaterais da mídia televisiva na população brasileira? Por qual motivo a imprensa perde cada vez mais sua capacidade de liberdade de expressão? Quais as medidas profiláticas contra o globês, já há muito tempo implantado no Brasil, desde a época da ditadura? Olha, você tem tudo razão aí sobre o globês, e você tem também o negócio dos efeitos colaterais da mídia. Agora, o que se passa? O problema
é que o processo da imprensa, de modo geral, está caindo por todo lado. Não é só por causa do problema da TV, você esqueceu. É por causa do computador, é da internet, isso tudo aí está influindo. Hoje em dia já estão fazendo um livro tudo virtuais, um monte de coisa, estão querendo caminhar para isso. Agora, tão cedo o livro em papel não vai desaparecer. Então a gente tem que olhar isso. Tudo é uma fase de transição e muita coisa disso aí veio, muitas coisas vieram para ficar. De modo que a gente vai ver essas coisas todas como é que são. Agora, ó, na minha casa lá, eu tenho vários negócios que são os aparelhinhos assim, mais ou menos dessa tamanho, que chama controle remoto. Eu te aconselho, recomendo penhoradamente que você use o controle remoto. Qualquer coisa caia fora. E sai fora disso, tem tanto canal, tem outras coisas, tem muita coisa para se ver. Arranja aí um canal desses melhores, um que mande a coisa para mais longe, e você fica livre daquilo que você não gostar. Uma beleza que tem é o seguinte, a gente liquida com esse povo todo através do controle remoto. Pensa bem nisso, é o jeito, é a única saída que eu vejo. O mais, nós estamos dentro do capitalismo selvagem. Esse povo aí, quem tem mais dinheiro, acaba dominando os outros, por enquanto. Mas isso ainda vai acabar. Eu quero dizer para vocês que hoje é dia da exposição na Itaipu, lá no museu, etc., tal da situação. Às 8 horas da noite. Eu vou para lá, estarei lá para ver a exposição sobre a água. Vale a pena vocês verem isso. Parece que várias autoridades vão lá, etc., tal. Agora, eu quero dizer para vocês também que hoje já foi escolhido o verbete para amanhã. É ilegalidade segregada, que é o último de uma série de 20, hoje não tem eleição. Agora amanhã eu vou trazer para a eleição novos 20. Tem uma listagem de novos 20 verbetes para a gente debater. Tem alguns violentos em matéria de temas, né, para chatear vocês aí. De modo que, de modo geral, é isso. Pode falar. Daqui dá para ver que o senhor não marcou na etimologia e no estrangeirismo. O que é? O máximo. Tem um no estrangeirismo e um no etimologia. O que você está querendo aí? Eu não estou entendendo. Marcar nada. o máximo. O máximo. Os dois máximos a mais. A estrangeirismologia. Que tem o máximo. Ah, sim. E o outro? E o outro na etimologia. Na etimologia também tem. Ah, sim. Aí ali, comunicar, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem razão. Esse aí eu não Aí contei. são 10 máximos. Então são 10, sim. Agora ela achou 11. Ela já concordou. Ah, já concordou? Então nós chegamos aí a uma condição correta. Tá bom. Às vezes é bom, quando falta muito, é bom a gente falar. Não deve deixar passar, não. Isso aqui eu vou anotar. Agora, esse verbete era para ter mais revisão. Eu acho que ainda tem coisa que o povo ainda não viu ainda. Dá uma olhadela aí para nós. Ô, Kátia, o que você está esperando? Dá uma olhadela, por favor. Olha a listagem, se tem alguma coisa, a palavra escrita errada, porque são 160 itens. Tá certo? Pode falar. Ou na patologia, no final da segunda linha, as Sim. barreiras comunicativas. O senhor poderia falar um pouco? As barreiras comunicativas. Por exemplo, uma pessoa inibida, que não usa o laringo-chakra, é uma barreira. Uma pessoa que tem preguiça de escrever, é uma barreira. Uma pessoa que tem preguiça de ler, também é outra barreira. O Everton, eu queria te pedir que hoje é dia dos 25 cópias, está lá. O computador está chamando Everton. Mas olha, sobre as barreiras, tem barreira de todo tipo. Por exemplo, a barreira comunicativa da expressão oral, daquilo que a pessoa fala, daquilo que ela escreve propriamente dito, tá certo? Nesse processo de escrever, tem a barreira do artigo, do curso, da comunicação, entendeu? De uma palestra ou conferência pública. Agora, a pessoa, por exemplo, que vai falar e treme as pernas, vai falar
e dispara o coração com ataque cardíaco. Isso tudo é problema de falta de, vamos dizer, traquejo, experiência. É só insistir que a pessoa supera isso tudo. Agora, para uma pessoa jovem, isso é mais ou menos normal. Agora, para uma pessoa de idade, já precisa de puxar a orelha. E às vezes é muito difícil. Então, se a pessoa já chegou na meia-idade, ainda é assim, ela está atrasada no processo de comunicação. Agora, por quê? Comunicação é uma necessidade indispensável na evolução. Por quê? Nós não evoluímos sozinhos. Se nós evoluímos com outras pessoas, nós temos que comunicar com essas pessoas. Ninguém vai evoluir junto, mudo, calado. Entra mudo e sai calado. Não existe isso. Está atrasado, mas tem jeito, né? Tem jeito. Você não é disso, não. Que você ultimamente está falando pelos cotovelos. Pelo menos em relação ao que era, hoje ela fala mesmo, que antes ela só fazia careta, mais nada, só olhava as coisas e ficava nisso. Hoje não, hoje ela fala. Você saiu, você está ótimo, é por aí. Tá bom, professor, obrigado. O senhor podia falar então um pouquinho só na interaciologia, na página 49, a interação fonte emissora, destinatário receptor? Fonte emissor e destinatário receptor. Tá. O problema todo é o seguinte, é muito importante o processo de quem emite e de quem recebe. A comunicação básica mais fundamental que existe é a telepática. Então sempre tem uma mente que emite e outra que percebe, que recebe. Então há uma transmissão e há uma recepção. Então na vida tudo é assim. O autor manda, o leitor recebe. Você entende como é que é? Você manda um e-mail, tem lá um destinatário. Você é o remetente do e-mail. Então, isso é a vida. Tudo em comunicação tem isso. Quem manda e quem recebe. Agora, nós o tempo todo somos emissores e receptores. Se de ver se a gente está correto. Você é sempre correta na sua condição de emissora. Você é sempre correta na sua condição de receptora. Por exemplo, aqui, eu estou sendo emissor, você está sendo receptor. Na hora que você pergunta, você está sendo emissora, eu estou sendo receptor. Todo diálogo, toda dialética, todo colóquio, toda conversação é baseada nisso. Entendeu? Então, a comunicação, ela é inevitável, inafastável, insubstituível. Pode falar. Aqui na página 52, o item 97, comunicação intermissiva. Você poderia falar mais desse item? A comunicação intermissiva é o seguinte: o que é que você faz do ponto de vista parapsíquico junto com as consciências? Outra coisa, você sai do corpo e tem comunicação intermissiva quando está projetada? Entendeu? A intermissão é no caso que nós estamos falando, porque as consciências estão na intermissão, você não, mas elas estão. É a extrafisicologia. Então é outra dimensão. Então essa comunicação intermissiva, quais são as duas características básicas que ela tem? Ela tem duas características. Primeiro, telepatia. As pessoas que falam telepaticamente. E outra, as pessoas que precisam dispor a sua língua materna da última vida do seu corpo para poder se comunicar. Então umas são bem atrasadas, outras são bem avançadas. Agora, na questão telepática, existem outras subdivisões. Existe a telepatia mais avançada, menos avançada. Uma telepatia de serenão é diferente de uma ex-consim vulgar. Tá certo? Então isso tudo a gente tem que pensar. Né? Tá claro? Professor? Sim. É aqui no B. Na página 49, efeitologia. O efeituado das comunicações. O senhor poderia ampliar? O caso é o seguinte, a comunicação é uma coisa séria. Olha o efeituado nosso aqui na questão do online. Eu falei aqui, quando nós inauguramos aqui, tinha aí
mais ou menos 100 e poucas pessoas. Lá fora tinha quase 1000. O total deu 1.100. Você está entendendo? Olha o efeito halo. Outra coisa, eu não fui atrás dessas pessoas. Elas é que acessaram o processo. Entende? Então vejam, um efeito halo desse, isso aí é terrível. O halo que hoje se faz do ponto de vista eletroeletrônico, do ponto de vista da informática, é um absurdo. Ninguém sabe para onde isso vai. Eu, por exemplo, e a maioria dessa turma que trabalha e mexe com isso, esses totais que nós temos de quem acessa online, isso é fajuto, que a gente nunca sabe exatamente quantas pessoas são. Atrás de uma pessoa, sempre, às vezes tem outra, se está dentro de casa. Se ela se interessou pelo assunto, quase sempre ela vai conversar com as pessoas que estão na sala sobre aquilo. Já atrai outros. Então, a plateia, o auditório, a assistência, a assembleia, os ouvintes, são todos pontos de interrogações. Considerando ainda toda a taxicologia, né? Ou seja, por exemplo, eu estava aqui observando o microfone quando é colocado aqui na minha frente, às vezes eu estou sentada, eu sento, a Cristina vem e põe, eu me sinto constrangida de não usar o microfone com a oportunidade de vê-lo aqui, tendo tantas dúvidas. Então, isso aí também é uma... Isso aí agora deve ter alguma coisa atrás disso, né? Coisa séria. O negócio, então, era a gente colocar um telefone na frente de cada pessoa. O microfone. Pois é, não. O telefone, microfone, interfone, fone. Qualquer coisa para a pessoa se comunicar, né? Se o negócio é esse, não é todo mundo que tem esse complexo que ela está passando por ele. Professor, não. Isso aí é raro. Mas eu observo. Vocês não acham que é isso. raro? Eu observo isso aí, porque às vezes a gente, como o senhor falou aí, cada um de nós tem que fazer o seu esforço pessoal para desencabular. Você já pensou? Eu vou colocar um celular na frente de todo mundo. Todo mundo vai ficar. Todo mundo vai querer falar no celular. Não é bem assim, Janete. Tem a hora de falar e a hora de calar. Tem a hora do silêncio e tem a hora da voz elevada. Isso faz parte do serviço. De modo que vamos com calma, não podemos generalizar bem isso não. Você não é obrigado a pegar o microfone para falar ou não, de modo algum. Nem o trio Parada Dura não reclama disso. Valdo, aqui não é. Aqui acima. Sim. Você poderia dar uma geral, apesar que você está descrevendo eles aqui na enumerologia. Enumerologia, vamos Você poderia dar uma geral. Os ruídos físicos na comunicação. Isso. Os ruídos linguísticos na comunicação. Os ruídos apriorísticos na comunicação. Os ruídos emocionais na comunicação. Os ruídos psicológicos na comunicação. Os ruídos compulsivos na comunicação. Os ruídos assediadores na comunicação. Agora, qual que é? Que tem algum que está obscuro para você? Qual? Não, em realidade não tem um ponto escuro principal. Simplesmente eu gostaria que você fale a respeito da inconveniência dos ruídos na comunicação. O ruído, eles também são chamados de estática. Agora, o radioamador, por exemplo, eles chamavam isso que era goteira. Então, é uma goteira. A goteira é muito chata, porque ela cai. Pão, 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 pão. Eu acho que isso às vezes é pior do que a estática, e é pior do que o ruído. Então, a goteira do radioamador. Entrou goteira, espera aí que eu já vou transmitir o que é que você precisa. Que isso aqui, vocês sabem. Isso aqui parece radioamador, atualmente no online. Alô, 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 Paraíba. Aí vai, não é isso? Não, vamos ajudar. O avião que caiu, tal, ó, chegou aí perto, tem um avião, o povo está querendo saber se a turma chegou aí. Sabe como é que é? É da Labre, que é o processo. Eu falava, sabe, em rádio amador, que tinha uma pessoa na família que usava isso. De vez em quando eu falava, a gente ia atrás para ajudar o povo. Mas você aqui está indo muito mais além. Mas então veja, isso tudo é tipo de ruído. Agora, ó, os ruídos também tem um outro muito chato, que dá aqui de vez em quando conosco. Microfonia.
Esse barulho do microfone, você não acha que é um ruído muito chato? E esse é literal. Mas aqui solucionamos muito bem esse. Pois é, mas a gente dá jeito, né? Sempre supera a situação, etc. Eu acho que nós estamos até saindo bem do ponto de vista técnico aqui. O povo está falando positivo, sabe? Então podemos falar do ruído psicológico. Eles estão falando positivo do trabalho que está sendo recebido. Estão só reclamando de mim. Estão reclamando que nós estamos falando muita coisa agora mais aprofundada. Então tem gente que está boiando. Isso só que eles falam. Então eu falo assim, ó, não boie. A gente qualquer coisa manda um salva-vidas para você. Não fica boiando. A gente dá um jeito. Agora, só porque a gente está aprofundando um pouco para as águas mais profundas, você está entendendo, da intelectualidade, já tem gente reclamando. Mas isso faz parte do serviço. Enquanto tiver essa reclamação, está ótimo. Vai ser ruim a hora que não tiver mais reclamação nenhuma. Entende? Podemos falar dos psicológicos então aí? Hein? Podemos falar do psicológico dentro desses ruídos? Ah, o psicológico. O psicológico tem muito disso. Aquela pessoa, por exemplo, que ela entrou com ruído porque ela está com a dor de barriga danada, está querendo ir ao banheiro. E como é que faz? Esse é mais do que psicológico, ele é fisiológico. Então mistura tudo e a pessoa fica azul, branca. Você está entendendo? Toda apurada para fazer alguma coisa. Estou te falando, né? Estou dando um exemplo. Você perguntou. Agora, tudo isso é ruído. Existem essas coisas. Tem muito tipo. Agora aqui, outra pergunta. Em taxologia, o item 156, comunicação verbal. Com relação ao laringochakra, quais cuidados os profissionais da voz, apresentadores, palestrantes, professores, radialistas, precisam saber? Quais cuidados o professor, nesses anos todos, dando curso, teve com a voz e com o laringochakra? Aguenta aí que eu vou falar, então, meu caso. Eu sou a cobaia, né? Isso você está querendo. Então, lá vai. Primeiro, quando eu pude, eu deixei crescer minha barba. Isso já faz mais de 2 décadas. Por quê? Com esse processo, desses fios que tem aqui, ó, isso aumenta o processo da energia da área toda do laringochakra. Agora, faz alguns anos, eu fiz um exame junto com o Dr. Hernandi e um especialista em processo da garganta. E ele olhou os pilares da glote e a situação da minha garganta. E eu lá, tinha que ficar com a boca aberta, eu não podia responder nada que o cara estava falando. Meu colega de medicina especialista. Eu com a boca aberta. E aquilo aparecia na televisão. Então era só o Hernandi. Então ele virava para o Hernandi e falava assim, ele não deve falar muito. Porque ele está com 70 anos, não deve falar muito. Porque para ter isso aí, tem muito menos de 70 anos. Então ele não deve falar muito, ele deve ficar calado. O Hernandi vira para ele e fala assim, é o contrário. Ele tem já injeção de agulha de vitrola, fala sem parar. Você sabe o Hernandi como faz? Piada, tudo assim. Depois ele vira e fala assim, não, mas esse homem, ele deve ser mais calado, do ponto de vista daquilo que ele estuda, as coisas todas que ele faz. É o contrário, ele não é nada disso. Então, por aí foi indo. Então, com isso, qual a conclusão que chegaram? Ele falou que na minha idade, isso fazem mais ou menos uns 6 anos, ele falou que nos pilares da glote, na glote só tinha um lado, que parece que era o meu lado esquerdo, que estava começando a ficar branco. Quando fica branco é porque já está ficando calcificado. Então aí a voz vai perdendo. A minha voz não é tão boa do jeito que eu era. Vocês têm que lembrar que eu já fui locutor de rádio, já trabalhei fiz 2 programas de rádio em que eu era o speaker. E outra coisa, trabalhei também em novela, que eles me pediram para substituir as pessoas como o lover. Então eu era o cara, o galã. Então tinha que falar, meu amor. Agora com isso, o meu processo todo, mas eu era moço. Naquela ocasião eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Então a minha voz, entende? Outra coisa, quero dizer para você que eu já fiz também gravações, só de gravações para a rádio, foram 750 de uma enfiada, durante 2 meses. Outra coisa, eu fiz também long play com mensagem que eu li que o povo pediu para ajudar as instituições assistenciais. Tem também um monte que eu estou falando por aí afora. Long play, daqueles grandões. Entende? Grandão. Agora,
Hoje, eu acho que a minha voz já não é mais a mesma coisa, não. Já chegou aí a idade, eu já não sou a mesma coisa. E outra coisa, eu evito de falar muito. Vocês às vezes já devem ter percebido, por exemplo, eu não falo bom dia para os outros nem nada, eu falo assim, oba, oba, isso para evitar o processo do laringo chakra. Eu tenho que economizar meu laringo chakra. Agora a barba, o que é que tem me ajudado muito? É o processo da barba. Isso aqui com problema de energia ajuda o laringo chakra. Isso tem me ajudado demais. Outra coisa, faz mais de meio século que eu não coloco sorvete na boca. Porque a mudança de temperatura do sorvete, que às vezes você vai tomar o sorvete, começa a doer o palato, o céu da boca. Aquilo afeta a cabeça, dá até dor de cabeça na pessoa por causa do frio, você sabe disso. Então veja, isso aí piora o processo da pessoa falar. Então, há mais de 50 anos, são mais de meio século, eu cheguei à conclusão, ou eu tomo sorvete, ou eu vou ser orador, eu vou falar, ou vou dar aula. Se eu vou dar aula, eu não devo tomar mais sorvete. E eu estava certo. É um monte de gente na minha vida, que eu já vi mais novo do que eu, que já estão hipofônico. Quer dizer, já caiu a possibilidade de comunicação pelo laringo chakra. Agora, eu evito tudo que seja gelado e quente. Não é só o sorvete não, mas o sorvete é o clássico. Que é esse, você gosta demais. Um sorvete, por exemplo, de abacate, de doce de leite. É uma loucura aquilo. Eu lembro disso. Parece outra vida, mas eu lembro. Agora, o que se passa? Não é fácil isso aí. Você começa... Quando você vê, está tudo gelado, você congelou tudo. Isso aí prejudica demais o processo das cordas vocais, de tudo que a pessoa tem, o mecanismo da voz. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Agora, de modo que se você quer cuidar da sua voz, é isso. Não mude a temperatura da sua boca abruptamente, para frio, para gelado, para quente, para super quente. Para com isso. Tudo que queimar sua boca, deixa esfriar. Tudo que seja gelado demais, deixa esquentar. Esse é o caminho. Se você conservar a temperatura mais ou menos, é o melhor. Outra coisa, eu não tomo nada líquido gelado. Tá certo? Eu tomo água aqui, ó, é tudo ao natural. E sem gás, que isso tudo também influi. Agora, meu filho teve alguns probleminhas quando nasceu, passou por algumas cirurgias. Descolamento do pênis, do saco escrotal, correção, estrabismo, extração de dente do céu da boca com amígdalas e adenoide. Sempre teve dificuldade no aprendizado. E atualmente, na 5ª série, antigo ginásio, demonstra desinteresse e muita preguiça nos estudos. O que posso fazer, além dos acompanhamentos psicológicos e pedagógicos já em andamento? Primeira coisa, quem teve adenoide, há uma tendência de rebaixamento do processo da lucidez e da elaboração do pensamento. Isso aí é coisa antiga. Se ele teve adenoide, quando você está falando desde pequeno, numa certa situação, isso aí é que deve ter prejudicado mais a condição dele. Primeira coisa, não deve forçar a barra com ele, não. Tem que fazer coisa mais simples. E arranjar tudo que ele possa mexer com as coisas devagar e sempre. Mas agora, não forçar a barra, porque isso aí tem algum problema. Eu aconselharia, e no caso, recomendaria, dar uma geral na cabeça dele e ver como é que está. Agora, hoje você sabe, pode olhar tudo, olha os sinos maxilares, os sinos frontais, ver a situação toda da situação dele e também o problema da cabeça. Que hoje a gente pode analisar isso tudo e ver como se estivesse na mão da gente. Isso aí, às vezes, pode ajudar um pouco a, às vezes, tomar uma atitude que possa ajudá-lo a ter mais disposição intelectual para as coisas. Mas agora o processo da adenoide aí, de tudo que você falou, é a coisa mais séria que tem. Isso aí é que tem que ser levado em consideração. Você então, que tem é pai, já sabe disso, você não falou a idade dele. Aí você já está na 5ª série, a gente já tem uma ideia da idade. Então você já sabe que esse negócio de adenoide é das coisas mais sérias que tem aí. Que ela faz um rebaixamento mental. Outra coisa, o que é ser correto no papel de receptor? É você saber receber
a emissão do pensamento que a pessoa mandou sem alterar. Porque senão você vai criar semi-informação, desinformação e um monte de coisa contra a anti-informação. Então, um receptor é muito sério. A gente nota, por exemplo, como é o processo de recepção, no intérprete, na hora que ele começa a fazer a tradução, que você vê que ele não está sabendo receber o que a pessoa está fazendo. Então ele traduz tudo errado, como se fosse outra coisa. Isso aí é muito sério, então, o problema. Tanto da emissão quanto da recepção é importante. Agora, o receptor, ele é muito sério. Você, se não tiver cuidado, você olha o jornal. Você está vendo só as páginas, aquilo que tem a manchete com letra grande. Se você, às vezes, lê uma palavra errada, você pode ter uma porção de ideia a partir daquilo que vai te criar um problemão, tudo de erro, de equívocos, depois daquilo. Por isso a gente tem que olhar também aquilo que a gente está recebendo na leitura. E não interpretar errado. Uma palavra lida errada é um problemão. Precisa ter muito cuidado com isso. Outra coisa, o senhor acabou de dizer que para quem trabalha com energia sem responsabilidade é muito fácil a pessoa ficar assediada. Fui tenepsista por alguns anos e percebi tardiamente que era mais exibicionismo que assistencialidade. De fato, hoje sofro para desassediar-me, mesmo tendo optado por ter cessado as práticas da tenepse. Penso que estou melhorando, porém, ainda não acho que é o momento de retomar minha tarefa energética. Como posso saber quando chegou o momento de retomar a tenepse? O problema é o seguinte, vê se você passa uma semana sem sentir assédio. Se você passar uma semana sem assédio, você já está capacitado para dominar qualquer coisa que aparece na sua frente, do ponto de vista de assedialidade. Professor Walter, eu tenho duas perguntas para fazer. Uma, até retomando a questão da adenoide aí. Eu fiquei curioso, por que reduz o nível de lucidez e tal? Porque minha mãe disse que quando era menina eu tive adenoide, só que ela ficou com medo de me levar para operar porque era muito pequeno, né? Pois é, mas o problema todo é o seguinte, é o tempo que passou com isso e a idade que a criança teve. A adenoide parece que diminui o processo aqui por causa do processo de oxigênio no cérebro. Alguma coisa nesse sentido. Tem uma opção de explicações que eles dão para isso. Agora, isso é antigo, mas o negócio funciona e é sério. Eu vi no interior um monte de menino realmente que era aluno AR. Sabe o que é AR? Antigamente tinha essa classificação. Aluno retardado. O retardado, às vezes você ia examinar o processo, era adenoide. Agora, que naquela ocasião também tinha muita dificuldade para fazer a cirurgia, para tirar as formações da adenoide. A hora que tira, aquilo limpa, melhora. Mas há um problema aí, quase sempre, com a adenoide, a criança respira pela boca. Isso aí já diminui certas coisas do processo de oxigenação dela. Aquilo então às vezes diminui o pulmão. Uma coisa muito séria é o seguinte, você, por exemplo, você tem um bom tórax. Quem teve adenoide precisa saber, eu não cheguei a dar os detalhes aqui, mas é o caso dele lá examinar. Como é o tórax do seu filho? Ele é uma tábua? Ou ele é grandão? Qual é a expansão pulmonar do filho dele? Isso é muito importante para ver, porque às vezes isso aí, às vezes o negócio permaneceu. Eu perguntei porque eu não tive essa dificuldade. Agora, quando falta oxigênio no cérebro, a pessoa não pensa muito. E outra coisa, é lógico que ela não vai ter nem muita disposição para estar pensando, gastar o bistunto, queimar a mufa, como o povo fala, você está entendendo? Fazer escorrer assim, ó, a massa cinzenta. Ele não vai querer fazer uma coisa dessa. Ele, tudo que tem que pensar muito é coisa rápida, de qualquer maneira, superficial, porque aquilo é desagradável, é desconfortável, não é bom. Bom, a outra pergunta, professor Walter, é com relação à questão da telepatia, né? O senhor estava falando aí dos ruídos na numerologia, e existe alguma forma, alguma técnica, algum trabalho energético que você consiga modular e conseguir assim, filtrar as intrusões pensênicas, quando você, por exemplo, está tendo um contato telepático com o amparador, às vezes entra uma coisa... Não, você tem que trabalhar fora dessa hora do amparador, fora desse momento. Outros momentos durante o normal. Você não deixar o devaneio tomar conta de você. Tudo indica que o devaneio ainda toma conta de você, é a sua imaginação.
Então a sua imagística está muito forte. E ela está indo contra a sua intelectualidade, quer dizer, o seu discernimento. O seu problema é colocar o discernimento fazendo o que você bem entender da sua imaginação. E não a imaginação decidindo sobre o seu discernimento, governando o seu discernimento. Isso aqui não pode. Pensa nisso. Agora, ó, é na vigília física ordinária aí que você tem que ler isso. É processo de devaneio. Você está saindo fora da estrada, fora da hora. Uma coisa boa para você é um verbete que eu trouxe aí recentemente. Qual que é? Qual que é? 5 horas de reflexão. Aquele 5 horas de autorreflexão. É mais ou menos isso o título, não é isso? Pois é, autorreflexão de 5 horas. Tá certo? Urubu serva é esse. Outra coisa, eu já recebi várias comunicações aqui na Tertúlia e fora daqui, de gente que está fazendo e está saindo muito bem. Melhorou um monte de coisa com a pessoa. Agora veja, 5 horas, não é fácil. Tá certo? Pode falar. Professor, na internet hoje, com processos celulares também, cartão de crédito, cada vez mais a informação circula e é captada, né? Hoje existe um grupo de cientistas que são chamados de numerati. Então, os numerati. E eles capturam informações para poder até observar padrões de compra, padrões de comportamento, etc. Né? Isso é uma forma que pode ser usada benignamente ou malignamente também na questão da comunicação. Né? Como é que o senhor vê o futuro disso? A internet como fonte de informações? Olha, existe aí uma série de macetes que a internet ainda vai mostrar. A informática e a internet, ela está engatinhando. Para mim, tudo isso aí é temporário. Vem coisa muito mais avançada na frente. Agora, não sou só eu que penso assim, não. Esses dias mesmo apareceu uma entrevista de um técnico que está falando isso. Mas ele não quis dizer, porque eles estão pesquisando, já tem várias tecnologias para lançar no mercado. E que vai superar esse negócio de Google, tudo isso que tem por aí. Google, Barry... esse outro agora, Twitter e outras coisas mais. Esse pequenininho de vocês aí, celular, etc. Tal. Ele acha que isso tudo também vai superar. Eu também acho. Tem coisa que tem muita coisa ainda para a gente chegar lá. Agora, o processo da eletrônica, isso tudo veio para ficar. E está só começando, a meu ver. E a comunicação vai ser mais séria do que isso. Agora, não vejo chance. Isso que eu falo de você escrever livro, deve escrever livro sim. E colocar o livro também no papel. Não deve deixar sem papel, não. Papel, é coisa concreta. Você pega. Virtual é virtual. Esse negócio é o que eu estou falando para ele ali. Ó. Virtual é processo de imaginação. Isso aí é virtual. Agora... discernimento é a mesma, olha aqui, ó, concreto. Nós estamos nessa dimensão, tudo aqui tem que ser concreto. Virtual demais não serve em matéria de comunicação. Por isso o livro é muito importante. E outra coisa, livro, se for possível, encadernado, que dura mais. E o povo tem mais dificuldade de jogar fora ou queimar um livro encadernado. Um livro brochurado é muito fácil, sabe? Paperback. Porque cada vez mais se tem hoje menos privacidade, né? Porque quando você... Mas olha, isso tem que acabar, esse negócio de privacidade tem que acabar. Por quê? A evolução, todo mundo tem que saber tudo de todo mundo. Esse é o caminho. O Serenão é isso. Serenão sabe tudo, de todos. E entre os serenões, ele sabe tudo, de todos, de tudo, entre eles, papapá, total. Então, há uma sabedoria, é aquilo que nós chamamos que é o Homo sapiens sapientor, o sapientior, que esse aqui é o caminho do serenão. Todo mundo aqui vai virar isso. Você já pensou que o Arlindo vai ser isso? Pois é. Sapientior. É a intersabedoria. Agora é o sapiencior. Entende? Porque hoje o maior problema que nós temos nesse sentido é o uso disso por governos, né, por empresas, etc., quando começam a concentrar muitas informações. Sei, mas esse negócio todo, o problema de governo, essas coisas todas, é aquilo que eu estava falando de moeda. Esse processo tudo vai mudar, né? Isso aí é o caminho. Agora, ó, nós já podemos fazer os guetos, né, segundo o governo, para mudar a moeda. Mas isso não interessa.
Nós temos que fazer pequenas ilhas de conhecimento, como nós estamos tentando fazer aqui, que é a Cognópolis. Isso já vale a pena. E outra coisa, nós estamos dentro da lei. A gente pode fazer isso. Mas nada de gueto. É tudo aberto. Professor Valdo, Tá certo? aqui, Sim. Professor Valdo, aqui na primeira linha da fatologia tem a comunicação como sendo a base para todas as formas de organização física e extrafísica. O senhor poderia explorar um pouco mais isso aí? O problema todo é o seguinte: como é que você vai fazer alguma coisa na vida assim de expressão sem comunicar? Não tem jeito. E como é que você vai fazer isso corretamente sem se organizar? Também não tem jeito. Então, sem organização, você não faz uma boa comunicação. Sem uma comunicação de alta expressão, extensa, ampla, você precisa de se organizar. Então, uma coisa depende da outra inevitavelmente. Olha só como é que nós nos organizamos aqui até chegar no online. Olha só como eu tenho me organizado com a equipe aqui que está conosco, igual a Kátia, igual a Cris, igual outros aí que estão aqui comigo há quantos anos aí, o Arlindo, para nós chegar nesse nível que nós estamos aqui com o tertuliário. Olha, as primeiras reuniões que eu fiz foi lá no Holocico, não foi? E outra coisa, a situação era tão precária, tinha tanta sede que tinha que fazer até olorização, que é a ectoplasmia, todo mundo sentia, até limpar tudo, de tanta coisa contra, até que aquilo foi limpando, e aí foi aumentando. No início tinha uma dúzia de pessoas, daí a pouco tinha 50, depois aquilo passou para 80, quando a gente passou para o online agora já está passando de mais de 100. Eu estou falando presente. Agora, com o online, aumentou tudo. Então, veja, tudo você está organizando para fazer uma comunicação adequada. Agora, ó, tem o nosso amigo lá que está fazendo a rádio. Pode ser que isso vai virar programa de rádio lá. Nós temos que examinar. Tudo está em andamento. É porque eu estou achando, assim, na minha cabeça eu estou achando estranho aqui, porque quando eu penso, por exemplo, na hora que eu estou organizando meus objetos, você está falando que a comunicação como sendo a base de todas as formas de organização? Eu organizo meus objetos aqui em cima. Isso é comunicação. Tudo é comunicação. Eu me comunico e a pessoa também se comunica. Ela sabe onde é que está. Ela vai chegar aqui, ela sabe que aonde é que está o relógio, a situação, sempre é do mesmo jeito. Está aqui. Está entendendo? Quem é que está aí com o microfone? Eu não sei agora quem é. Você? Pode falar. O senhor pediu para eu dar uma olhada na sim. O que você achou? Aí, eu não ouvi o que o senhor havia dito no início, então posso repetir? Não, eu vou te falar o que é. Tá. 47 vai para 51. Tá. E na 44, profissional. E depois, no 72, tem uma vírgula espúria. Esse aqui eu sei. Tá. O que mais? Ali na 22... 22. O cara a cara precisa colocar o espaçamento duplo entre as palavras. Não, mas está tudo com... sei que esse não foi feito o segundo, né? Que você tá falando. O segundo e o terceiro. Sim, tá certo. Vamos pôr. Aí é assim, tá certo. É uma sutileza, mas você está correto. Na número 12, o senhor coloca uma ponto e vírgula, né? Xenopensene e cunhas mentais. Sim. E aí na 78 e na 112 coloca vírgula. Não, é porque aqui é por causa das coisas que nós estamos falando. Por exemplo, xenopensene é uma coisa, agora cunhas mentais eu quis chamar a atenção, por isso que eu usei. Agora, por exemplo, jornal e revista na mesma linha. Esse outro aqui, ó, humana e interanimal, é mais ou menos a mesma coisa, não verbal. Bem. Agora, então a gente pode pôr ponto e vírgula nisso tudo. Vamos pôr. Não quer dizer nada. Tá bem. O que mais? Só isso. Só? Eu acho pouco, hein? É capaz de ter mais coisa aí. Fica de olho. Pode falar. Valdo, a página 53, o item 154, comunicação terapêutica. Você poderia falar mais dessa comunicação? A comunicação terapêutica, o problema todo é o seguinte, é o jeito da pessoa falar com a outra pessoa que está sendo assistida do ponto de vista da saúde. Então, a comunicação terapêutica. A gente nota isso tudo, por exemplo. A pessoa foi lá, está fazendo uma cirurgia.
Então vê o médico e vai comunicar aquilo para os parentes, a mamãe que está lá, o pai, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo é comunicação terapêutica. Agora, comunicação desse jeito, existe várias modalidades, não é só isso não, tem muita coisa que tem. Do ponto de vista terapêutico. Por exemplo, o doente que é um grande político sofreu um infarto, então está todo mundo de olho. Todo dia tem que chegar lá um especialista e fazer uma comunicação terapêutica pela televisão para todo mundo escutar. É preciso de medir as palavras para saber, porque aquilo pode criar problema para muita gente, criar até pânico. Já pensou, se ele é o presidente da República, como é que fica? Mas, Valdo, em tese, só o terapeuta ou a pessoa mais... Não, comunicação preparada. Terapêutica é sempre a pessoa da terapia, né? É de terapêutica. Comunicação terapêutica não vai ser, por exemplo, não vai ser o jornaleiro que vai dar uma comunicação terapêutica. Mas, por exemplo, a terapeuticologia dos verbetes seria uma comunicação terapêutica. Também. E não é feita por terapeutas. Não, mas isso aí é outra coisa, mas lá está sendo feita, é um texto, mas quem está escrevendo o texto é terapeuta. A hora que eu estou escrevendo, eu sou terapeuta, qual é o problema? Quem mexeu com terapia é terapeuta, não interessa, mesmo que seja um minuto, mas é. Valdo, você tinha falado agora há pouco que lá embaixo você fazia uma espécie de tertúlia e que precisou limpar bastante. Foi. Agora, com os internautas, qual a repercussão com eles? E não, a hora que você faz uma base, essa base aí limpa o resto. O problema era fazer aqui. Nós tínhamos que fazer a base, a matriz, o centro, o megafoco. Se o megafoco é potente, acabou. É igual a uma central extrafísica de energia. Aqui é uma central física de energia. Extrafísica. Aqui está limpo, mas também deve é uma central física de energia extrafísica. Os internautas também devem ser limpos, não sei, estou perguntando. Não, e outra coisa, tem internauta que vai ouvir a gente e não aguenta muito tempo. Porque ele não coaduna, não há afinidade, não há rapport. Alguma coisa nele está batendo pino, ele não vai se sentir bem, porque a gente fala tudo aqui na cara. Ele não vai se sentir bem com isso. E é uma beleza que ele deixe de ver as coisas. Ele não vai dar trabalho para a gente, nem nós vamos dar trabalho para ele, uma beleza. A vida já tem, só nessa dimensão, tem 6,5 milhões de pessoas. A gente não precisa estar querendo segurar o povo, não. É deixar cada um com a sua liberdade, fazer o que bem entender. Não existe nenhuma repercussão deles para você aqui, você não percebe? Existe. De vez em quando eu vejo que assuntos, já houve caso aqui que nós já estamos, mesmo depois aqui nessa sede nossa do tertuliário, que tinha pouca gente aqui e eu notava que esse físico estava mais forte. Agora é fácil de ver isso, é só pegar os dias que houve muito mais pergunta lá fora do que aqui. São poucos, isso é raro, mas já aconteceu. Por aí a gente nota como é que é a repercussão do assunto. Que às vezes as pessoas que estão aqui estão habituadas com aquele tema ou aquilo não diz respeito diretamente a elas. Mas às vezes o tema é mais transcendente, maior, ou pega alguns técnicos, aquilo pega lá fora. Então isso tudo tem. Outra coisa, isso eu estou falando do ponto de vista de tema, de assunto, que tem de tudo, né? A hora que pega certos assuntos que são muitos comocionais, isso levanta poeira. Isso é inevitável, sempre tem. Se a gente for falar de aborto aqui, vai ser uma droga lá fora. Todo mundo vai querer falar o que é, da opinião, etc. Que é um dos assuntos que dentro da sexomática era o mais perturbador de todos eles. É o que tinha mais questionamento é aborto. Entende? Há 2 meses tenho tido sintomas de labirintite. Ainda não fiz exame para saber se as causas são físicas ou emocionais. Bolas, o que você está esperando? Está esperando ficar surda? Ou está esperando ter um acidente e quebrar a cara? Quer? Labirintite, não se brinca. Com relação ao verbete hoje, as causas dos sintomas descritos poderiam estar relacionadas à incomunicabilidade, ao alto assédio e à insegurança? Tudo isso pode estar assim. Agora, no seu caso, já que você mandou aí a mensagem, vê se você marca. Hoje é uma quarta-feira. Marca ainda essa semana uma consulta e vê o que se passa. Se examinar quais as causas disso e ver com calma. Uma labirintite, por exemplo, pode dar numa pessoa, às vezes até depois de um resfriado, coisinha à toa.
Mas se ela permanece durante muito tempo, é bom examinar o que é. Precisa fazer uma pesquisa e fazer o levantamento aí do cadáver, porque isso é um perigo. Não se brinca com essas coisas. Aqui, ó, de vez em quando essas perguntas aí, eu sou obrigado a mostrar os negócios de medicina aqui sério, porque senão não tem outro jeito, isso aí é um perigo. As pessoas que têm vício como alcoolismo e drogas são suscetíveis ao assédio e às chamadas larvas, que são comparadas a sanguessuga energético. Sim, são os intrusores, os chupadores, os vampiros extrafísicos. Não tem nada de larva, não. O negócio é vampiro, esse aqui é o nome, deixa de besteira. O processo é esse. Agora, o que se passa? Toda pessoa alcoólica ou alcoólatra e droga, ele sempre tem companhias. Raramente é um só assediador extrafísico. Quase sempre é uma chusma, é uma manada, é uma turma, ou como se diz, uma turma de assediador. Pensa bem nisso. É tanto que o povo que bebe muito, bebida alcoólica, etc., é chamado de caneco vivo. Isso é internacional, a expressão caneco vivo. Quer dizer, eles ficam tudo bebendo a cachaça através do cara. Ele é o caneco, o corpo dele é um caneco vivo que estão bebendo através dele. O senhor poderia explicar o que são essas larvas? Como assistir a pessoas que veem essas larvas no seu psicossoma? Isso seria delírio ou alucinação devido ao vício? Não. Existe um negócio muito antigo que não tem nada a ver com o espiritismo, que é o processo. Quando o cara começa a ter, bebeu demais e aquilo concentrou o álcool demais da circulação sanguínea, aquilo vai para o cérebro e ele começa a ter. Como é que chama essa condição? Delirium tremens. Isso tem séculos que já falam no delirium tremens, isso é antigo. Agora veja, o delírio tremens a pessoa vê tudo. Outra coisa, existe na cocaína aquele negócio que é o micróbio da cocaína. Vocês já viram falar? Tem vários desses negócios que chama micróbio, que a pessoa está vendo pela situação tudo, o que ela nota. Isso tudo é alucinação feita pela toxicomania. Mas olha, um monte de pessoas sofre alucinação de visualização das coisas, mas aquilo tudo é da imaginação e da loucura que ela está em transe ali. Mas ela não vê, às vezes, aquele monte assediador, aquela multidão que está em torno dela, chupando, vampirizando a ela. Então, isso é que é um paradoxo terrível. A pessoa vê as bobagens da fantasia que está na cabeça dela, mas não vê os assediadores que estão ali tudo provocando aquilo também junto com ela. E outra coisa, muitos deles também, às vezes, sentem a mesma coisa que a pessoa, vocês sabem, né? Uma consciência, ela dessomou, e ela era alcoólatra. Ela vai e fica como consciência. Ela vem, fica perto de um alcoólatra que é um homem. Então, daí a pouco, ele começa a sentir as mesmas coisas do jeito que era. Ele entra no delírio tremens, ele entra no micróbio da cocaína e outras coisas mais, depende do tóxico. Ele começa a ver aquelas loucuras todas do jeito que ele estava aqui. Então aquilo tudo continua do jeito que ele estava. Quem morre não muda nada, a personalidade continua tudo do mesmo jeito. Se ela não quer mudar, fica tudo do mesmo jeito. O senhor ampliou o assunto sobre adenoides e rebaixamento mental. Gostaria de saber se existe relação entre as dificuldades cognitivas causadas pela existência de adenoides e aquelas causadas pela rinite alérgica. Elas estariam mais ou menos no mesmo pacote? Não, de modo algum. Rinite alérgica, todo mundo tem alergia. Agora, adenoide não é todo mundo. Vai devagar com a dor, não é assim não. Outra coisa, mesmo as pessoas que têm adenoide, às vezes não tiveram nada na cabeça. Isso depende do que é. Mas um percentual grande, às vezes, tem um rebaixamento mental. É possível que crianças com deficiência mental também apresentem adenoides? E nesse caso, o que seria que aumentaria a sua deficiência? Sim, é lógico. Tem que examinar. Tudo que a gente desconfiar, tem que examinar. Tem que colocar aparelho dentro das coanas, aí ó, ver as narinas da criança, examinar a goela dela, a garganta, abrir, examinar tudo, ver tudo. E outra coisa, hoje tem uma série de aparelhos que a pessoa vê também por ressonância, disso, daquilo, etc. Tem um monte deles. E vê tudo, tira até foto disso. De modo que hoje está muito mais fácil. Mas agora, ainda tem gente com adenoide por aí afora. Não faz muito tempo, teve uma criança aqui que eu falei assim, é bom examinar essa criança, que ela deve ter adenoide.
Aí a mãe falou, o quê? Adenoides. Nunca viu falar? Não. Então é bom. Chama vegetações adenoides. Eles foram examinar, a menina tinha mesmo. Vegetações adenoides. Na tertúlia de ontem, sua orientação para os casais separados, com filhos maiores de 21 anos, é a reconciliação. Menores de 21 anos. É a reconciliação, sim. Nosso filho tem 1 ano, mas apesar disso, minha dúvida é com relação às consequências de uma reconciliação com uma pessoa que não tem mais atração pela outra. Seríamos um casal incompleto? Não. Vocês podem ser um casal completo se quiser. Você não tinha atração antes? Ela não tinha atração por você? Na minha terra, existem umas técnicas, que eu falei nisso durante 15 anos. São os devices, os dispositivos sexuais. Existe tudo na vida hoje, tem técnica. Aumenta as suas técnicas de viver e ter atração sexual, afetiva com a pessoa. Primeira coisa, de ambas as partes tem que haver concessão. Nada de exigência. Olha o melhor lado um do outro, que vocês acabam se afinizando. Escuta, entre duas pessoas, tudo é possível em matéria de reconciliação. O mais é conversa fiada. Agora, não pode ter segundos interesses, não pode ter uma terceira pessoa, não pode ter triângulo amoroso, tem uma opção de coisa que não pode ter nisso aí. Então tem que ter sinceridade, honestidade, lealdade, cosmoética. Se tem, a pessoa supera as suas deficiências afetivas e sexuais. Meu ex-parceiro não me quer mais como mulher. Sinto que não há nem consideração por parte dele para comigo. Parece uma coisa banal, mas não penso dessa forma. Devo pagar esse preço pelo pecado de ter tido um filho? Não sei o que será melhor. Temo pela saúde mental de todos. A primeira coisa é o seguinte, procura ver se ainda tem chance. Se não tem, procura levar o seu filho à frente, como se você fosse uma mãe solteira. Agora, dedique-se, olha a maternagem, vê o que você faz, o seu filho tem 1 ano. Agora, veja, filho precisa muito do pai. É bom você chegar para ele e falar, olha, você tem responsabilidade, como é que fica amanhã? Como é que fica isso? Olha bem como é que é. Porque o pai, às vezes, é importante na criação de um filho macho, filho homem. Então, isso aí é importante falar com ele também. Agora, ó, eu desejo o melhor para vocês todos, as 3 pessoas, se é que não tem outras, porque às vezes o maridinho já tem 1 ou 2 ou 3, né? A gente nunca sabe. Aí eu não posso bancar o ingênuo aqui nas respostas que eu dou. Né? Na página 51, tem o número 37, comunicação de retorno. Que número? 37. E o número 47, que é comunicação em ricochete. Comunicação de retorno e comunicação em ricochete. Sim. O que você quer? Eu queria entender... qual a diferença? É a diferença e principalmente o ricochete que eu não... Ricochete é o seguinte, a hora que você manda lá e vem uma resposta para você. Agora, essa outra aqui, presta atenção. Comunicação de retorno, é uma que você já está esperando a resposta. Retorno, o que é? VV, olha, estou mandando isso aí para você, assina e manda para mim. É a comunicação, essa é de retorno. Você está esperando, é resposta que chama isso. Agora veja, essa outra aqui, em ricochete, não é resposta, que você não mandou, você não perguntou nada. Eles estão mandando o que eles querem. Houve o ricochete por como a reação natural à sua mensagem. O que você acha? Está explicado ou preciso explicar mais depois dessa? Mandamos para o escambau. Professor, Foi. Aqui Onde é que tá? aqui no B. Pode falar. É o número 147, na página 53, comunicação superabrangente. O senhor poderia explicar? Comunicação superabrangente é 147. 147. É, superabrangente. Uma comunicação superabrangente é essa nossa aqui. Eu sei por causa das reações em cima de mim. Presta atenção. Por quê? Por que ela é superabrangente? Ainda falta alguma coisa para ela ficar mais super. Falta rádio e falta televisão. Mas já tem uma porção. Por exemplo, online, essa coisa toda, e tem aqui uma comunicação que eu considero a melhor. Qual que é? A parapsíquica. Essa é a mais séria. Então essa é a superabrangente de todas.
Uma pessoa que não tem comunicação parapsíquica, ela nunca vai chegar na abrangente. Tá ok? Agora, nós aqui, para ficarmos 100% profissionais de abrangência, precisa de ter ainda rádio e televisão. Porque telefone já tem, não é isso? Interfone já tem, tá certo? Então, esse negócio todo já vai. Pode falar. Valdo, 131. 131. 131. Protética. A comunicação protética é aquela que a gente faz, por exemplo, aquele menino que arranja o bambu bem comprido, corta e começa a fazer o telefone para o outro que está lá no outro quarto. Oh, escuta o negócio. Essa é a protética. Quer dizer, ele arranjou o bambu para servir de fio de comunicação de telefone para ele. Outra comunicação protética que é fora de série, mas que essa é muito técnica. Vocês já viram falar em rádio galena? Rádio galena. Quem é que entende disso? Pois é, rádio galena. É uma pedra. Essa é uma comunicação super protética que nós vamos ver, mas ela é técnica. Rádio galena. Olha depois na internet o que é rádio galena, que vocês vão ver o que é isso. Rádio galena é uma pedra. A pedra, galena. Tá certo? A 140, síncrono. Comunicação síncrona. Eu com vocês aqui, às vezes é síncrona. Eu penso uma coisa e já responde. Isso é o início da telepatia. Você já adivinha o que é. Vocês trabalham comigo todo dia com a opção de coisa aqui. Você, a Rosa, a Adriana, a Cristiane. Tem vários aqui que... O próprio, aqui, até esse cara aqui, ele consegue fazer isso, veja bem. Ele que é do trio Parada Dura. O que vocês querem? Síncrona é de sincrônica, então? É sincrônica, é síncrona. É sincrônica. Quem é que está com... É você? Professor, na letra B. Estou gostando de ver que você está com a corda toda. Vamos nessa. Professor, sobre assunto de drogas, não é aqui... O quê? Sobre drogas. Droga. É que o senhor falou, Sim. eu não sei se eu entendi certo. É assim, às vezes a consciex, eu entendi assim, às vezes a consciex vampirizadora, ela não quer mudar. Então, no caso, a consci, que é vampirizada, que é a drogada, ela tem que mudar. É lógico. Não é isso que tem que fazer Of primeiro? course. Não há dúvida, é claro. Agora veja, quem é que é a vítima, não é ela? Ela que tem que se mexer. Tá, então... Agora, geralmente, a vítima é a mais fraca, sempre é assim. É, a mais fraca. Então, por isso que ela é a mais difícil de mexer. Agora, por isso que entram os amparadores e vão conversar, fazer parlamentar, vão dialogar com quem é que está comandando o processo. Você entende? Entendi. Por quê? Tem pena da vítima, que ela deve ser, às vezes, a segunda a ser entrevistada. A primeira é quem criou aquilo. É o chamado mastermind. É a mente que está dirigindo o processo. Então, quem governa é que tem que ser abordado em primeiro lugar quando se pode, que nem sempre se consegue. Quem governa, no caso, a consciência? Não. É porque o assediador está dominando a vítima, a presa. Está com a canga em cima. Eu entendi. É isso que é o vampiro. Tá certo? Professor, pode falar. Na página 52, a comunicação intermissiva. Comunicação, que número? Aí tem número. 97. Quanto? Comunicação. Número? Página 52, número 97. 50? É assim. Eu não escuto ela. Olha aqui, ó, fala com o negócio aqui. Assim que a gente fala, ó, eu vou dar uma aula de microfone aqui todo dia antes de começar. Aqui, ó. Qual número? 97. 97. Comunicação intermissiva. Nós já falamos nisso. Já foi explicado. Alguém quer explicar? Intermissiva interconsciência. É isso mesmo. Você quer falar? Ela é parecida, né? Agora não, aqui, ó, deixa que ela vai falar para você. Fala aí, Laura. O que ele falou é que quando, por exemplo, você fica projetado, você pode estar no intermissivo com as consciências, se relacionando através de dois tipos de linguagem. Ela anotou tudo. Com telepatia, que seria mais avançada, ou você pode estar usando a última língua que você usou na última sua vida. Que a técnica. Ela anotou tudo. Aí seria uma comunicação menos avançada.
Então é você como consciente interatuando com consciência, se comunicando com consciência. Tá certo. O que mais? E essa a 124, a pensênica. 124. Isso, comunicação pensênica. Essa não engloba 124, comunicação pensênica. É eu com você aqui agora, nós estamos tendo uma comunicação pensênica verbal, através de micrófono. Entendi. Agora sim, ela engloba todas as outras, né? Que envolve a questão do... Pensênica é a geral aqui, ó, praticamente tudo tem comunicação pensênica, ela é a básica. Ela é a mãe de todos, sabe? É a matriz, é a tintura mãe. Você já viu falar em tintura mãe na homeopatia? Não. A tintura mãe. Outra coisa também, é o perfume básico, aquele que é o néctar. É do néctar é que sai o perfume secundário. Então, o néctar da sua consciência é a sua pensenidade, ou autopensenização. Tá certo? Néctar. De você só sai coisa boa. Pode falar. Desculpa a ignorância, mas a 56 eu... 56. É a espírita. Comunicação espírita, o que você quer? Deve ser a, sei lá... Espírita de espírito, a comunicação mediúnica, a comunicação espírita, de espírito desencarnado. É a comunicação espírita. É comunicação... Não, isso aí Allan Kardec já falou nisso. É 1860. Não é 57, 60. Livro dos Médiuns. Paulo, B. Sim. Não sei se você já viu aí no Laboratoriologia, na 49, página 49. Você chegou agora? Já. Você chegou agora? Por isso que eu Olha, perguntei. hoje tem mais ou menos 9 coisas diferentes, então tá danado, viu? A outra coisa é o seguinte, na Não, agora, só para chatear. Na laboratoriologia, eu quero saber o que você viu, por favor. Foi o Laboratório Conscienciológica. Tá errado, tá? Existe outro. Existe conscienciológico antes também. Você não viu essa. Só para chatear. Eu sabia que ele ia falar só um. Está praticamente na mesma linha. Na linha de cima. Conscienciológico. Tá certo? Mas olha, o que mais? Lá embaixo, na antagonismologia, sim. Não sei se você já comentou, o antagonismo microfone-coleira, que é mais ou menos óbvio, mas eu queria ver se você tem alguma coisa para destacar mais. Microfone-coleira. Não, o que eu quero dizer aí é o seguinte, que microfone é uma coisa difícil para a gente usar, você sabe. Isso aqui a gente tem que estudar muito para ver o que é que faz com isso. Agora, uma pessoa, por exemplo, coloca um microfone nela, se ela tem uma coleira do ego, se ela está presa, se tem o rabo preso, se ela é inibida, se ela é reprimida, se ela tem alguma coerção social, qualquer coisa, ela quer ficar longe do microfone. O microfone é o diabo e ela está querendo... Era o diabo e o microfone é a cruz. Ela quer fugir disso. Isso aí é negativo para ela. Então é um antagonismo entre a coleira... Isso aqui, ó, quem não tem liberdade de expressão... Não pode pegar microfone na mão. Eu estou fazendo uma poesia aí, um verso, mas é sem querer. Tá certo? É verdade. É duro. É o jeito. Valdo. Tem saída. Sim. Valdo, aqui com relação a essa questão da criação do filho, né, do fato do filho macho precisar de um pai, o que você acha que é a consequência mais séria para o filho que não foi criado pelo pai biológico? Coisa mais séria? Olha, na minha terra eu vi uma porção de gente que se tornou efeminado porque naquela ocasião as mães tinham mania de criar todos os filhos, homens e mulheres, com camisolão. Aquilo criou problema e eu tive colegas da minha infância que se tornaram frágeis, efeminados. Um deles custou a virar homem, o negócio estava sério com ele. Então você sabe, esse negócio de homossexualidade às vezes pode ser induzido até pela mãe. Uma mãe que está esperando que vai nascer, por exemplo, aí uma menina, que ela adoraria ver uma criança, uma menina, uma coisa. Aí nasce um menino, então ela começa a criar aquele menino como se fosse uma menina. Então as roupas, às vezes, que ela já tinha guardado. Hoje isso já está mais difícil, ainda bem, devido à tecnologia, que hoje já pode saber se é macho ou fêmea que vai nascer. Isso já ajuda muito o processo.
Mas antes eu vi muito drama criado pela essa criação distorcida. E outra coisa, existem outros fatos mais sérios. Por exemplo, a mulher está grávida, aí o marido morre, aí nasce um menino. Ela vai morar junto com a turma da família, que são 4 solteironas. E aqui no interior o negócio era terrível. Aquela criança fica no meio de 4 solteironas. Você já viu a influência que tem nisso do processo feminino. Isso tudo tem influência. Agora, tudo depende do temperamento de quem está renascendo. Se ele é frágil, se é suscetível, se é influenciável, você está entendendo? Se é débil, se é tíbio, ele vai no bico da influência que tem do ambiente. Então, esse processo de homossexualidade não tem só uma causa, não, são muitas. E a causa mesológica, a meu ver, influi nisso também. Não é bem assim, não. Eu já vi homossexuais que já deixaram a homossexualidade, mesmo depois que já estava com 20 e tantos anos. 20 e tantos anos que eu estou falando de idade física. Entende? Existem essas coisas. Agora, existe também aqueles que, às vezes, o homossexual que se apaixona por uma mulher e ele se torna homem de uma hora para outra. Eu já vi isso tudo também. No entanto, ele era daqueles de brigar com o processo da homossexualidade. Agora, eu não sou contra ninguém. Acho que cada um deve fazer o que bem entender com o seu corpo. E outra coisa, mesmo você querendo, você não pode fazer nada contra isso. Se eu pudesse, eu não deixaria ninguém suicidar. E a gente não consegue. Quanta gente eu conheci que suicidou? Hã? O que você vai fazer? Você não manda no corpo da pessoa. Você não manda na vontade dela. Isso é terrível, mas é a vida humana. Então, a gente tem que examinar esse processo. Você entendeu mais ou menos o que eu quero dizer com isso? Agora, um homem, é muito importante o pai, porque o pai serve de exemplo. É aquele negócio da televisão, eles fizeram tanta piada com isso. Ah, meu filho, como é que é? Tem aquelas piadas, inclusive do... Hein? Onde foi que eu errei? Não, tem aquele outro também, o caso do pai. Oh, meu filho, como é que o Chico Anísio falava? O meu filho, não sei o quê. Meu pai herói, aquele negócio. Teve até uma novela chamada Pai Herói, com esse negócio todo. Tem um monte de coisa nisso. Do ponto de vista popular, aí é uma série de lendas, conceitos e dados baseados nisso. Entende? O problema todo é o seguinte, há uma imitação do processo dos mais velhos, principalmente dentro de casa. Agora, filho e pai têm uma relação muito séria nesse assunto de definição da personalidade. De modo que todo mundo que arranja filho aí e divorcia logo em seguida, igual esse caso que nós estamos vendo, quem sofre não é a mulher nem o maridinho, é o filhinho. Ele que está. Que o ideal é ser criado com 2. Lembra daquele negócio que eu falei? A hora que eu vou arranjar, não, eu vou arranjar uma pessoa para ter o meu filho, que é uma pessoa que precisa de nascer. Então eu estou incumbido disso, é um macho. Eu já sabia, muito antes de aparelho, eu sabia que eu estou vendo aí, a consciência sabia que ia ser um homem. Aí eu vou atrás da pessoa para ver. Olha, você quer ter o quê? É mulher ou homem? Se ela falasse que queria ter mulher, estava danado. Eu falei, então nós não podemos casar, não dá para ter filho junto. Agora, tudo eu fiz assim, tudo de casa pensado, bonitinho, tudo certo. Trato é trato, isso é dupla evolutiva. Agora, eu era, naquela ocasião, inversor. Me transformei no reciclante. Entende? E você acha, no caso do filho que não acaba não se desenvolvendo a homossexualidade, pode ter alguma influência também no posicionamento devido à questão da masculinidade? Não, é a escolha da pessoa, né? A situação, o ambiente, uma série de fatores. Outra coisa, há os processos também hormonais. Às vezes é hormônio. A pessoa tem pouco hormônio, virou, não tem saída. Tem gente, tem homem que nasce, você olha para ele, é um homem. Mas ele é muito mais do que, você está entendendo? Do que macho. É Então, como é que fica? Você olha para ele, a pele é de mulher, uma opção de coisa, ele tem a panícula de pouso. Então, quando há uma manifestação de processo também hormonal, isso aí muda tudo, né? O corpo, às vezes, influi demais no cérebro. O cérebro influi muito no corpo, mas o corpo também influi no cérebro. Isso tudo, então,
Depende do temperamento, depende da força da pessoa, qual é a intencionalidade, qual é o nível de discernimento da pessoa, qual é aquilo que ela vai escolher, o que é o melhor para ela, que ela acha. A pessoa tem liberdade, é o livre-arbítrio. Vamos ver o que ela quer. Não é isso? Obrigado. Valdo. Sim. Você poderia falar um pouquinho, eu não sei se tem aqui, eu cheguei um pouquinho atrasada, é sobre a comunicação que existe. Acho que é uma comunicação silenciosa entre os não ditos. Não, isso é a comunicação do silêncio. O silêncio é um discurso. Ah, tá. Entendeu? É a comunicação do silêncio. O silêncio às vezes fala mais alto do que um grito. Agora, tem uma outra coisa pior do que isso. É o olhar. Aqui, ó, aquele olhar assim, ó. 44. Hein? Olhar 44. Olhar 44. Tem gente que acha que é o outro olhar, né? É o 144. Mais forte. Então... Agora... Isso é o negócio das caras e bocas, entendeu? Aí é um processo de Hollywood. E você Qualquer poderia... coisa a gente manda vocês lá para o Monk, que vocês vão saber como é que faz. Ali na página 50, no número 6, comunicação ambiental. Número 6, comunicação ambiental. O processo é o seguinte, por exemplo, você chega numa casa para visitar a amiga que acabou de instalar a casa dela aqui em Foz. Então, a hora que você chega, você vai ver aquele regime da casa que ela criou, o holopensene que ela criou no ambiente, é um regime ou maternal, ou paternal, ou de assistência, ou didático. Tem casas dos nossos amigos, você vai ver aqui, que você chega lá, tem 3 escritórios dentro da casa. E esse deve trabalhar muito com o negócio, de tudo quanto é jeito. Tem outra que você chega, é flor por tudo quanto é lado, tudo cor-de-rosa, um milhão de coisas. Você vê que tem um toque feminino na história. Isso é a comunicação ambiental. E por aí vai. A minha casa, por exemplo, o que você acha da minha casa? Ela comunica o quê? Trabalho, leitura, escrita e tem também um tom de artista, né? Tem. É acolhedora, é multifacetada. Agora veja, é uma casa compactada. Sim. Em relação, ela não é palacete nenhum. Mas ela, tudo funciona nela, tudo é de casa pensado. Tem livro em todo lugar. Tudo quanto é lado. Então veja, isso é a mensagem que a gente está dando, é a comunicação. Agora, por exemplo, a comunicação ambiental mais séria é do meu escritório. A pessoa chega lá, ela vai ver aquele monte de aparelho, a situação toda, para cada um no lugar, tem espaço. E outra coisa, eu não preciso de andar muito. Eu não desejaria ter palacete, um monte de coisa, que você tem que andar, escada para subir, milhões. Eu acho tudo bobo. O negócio é diminuir o trabalho que você tem. Qualquer coisa que você precisa de andar, anda na esteira. Lá em casa tem esteira. Agora esse negócio de estar subindo e descendo, você está precisando de resolver uma coisa, tem que ir lá, aquele monte, muitos metros até voltar, besteira. Põe tudo à mão, tudo prático, objetivo, palpável. Entende? Você poderia falar um pouquinho também da comunicação do meio ambiente? Do meio ambiente? Meio ambiente, a comunicação, você tem que falar de acordo com aquele povo que você vai falar, a sua audiência, ou a sua plateia, o seu auditório. Você tem que falar de acordo com isso. Por exemplo, eu não posso chegar numa outra cidade que ninguém sabe nada de conscienciologia e falar do jeito que eu falo para vocês. Eu tenho que chegar lá e sondar tudo. Você sabe qual que é a técnica? Eu vou mostrar aqui, eu não sei se eu já falei isso aqui, talvez é o caso. Por exemplo, eu ia, em nome do Instituto, ou fazendo minhas pesquisas, numa cidade que eu nunca tinha ido antes. Então, a primeira coisa, eu chego lá e compro os jornais que são publicados naquela cidade. E pergunto, onde é que tem secretaria ou um serviço de turismo? Eu ia lá e comprava tudo que eles publicam. Levava para o hotel, você está entendendo? E lia tudo. Na hora que eu chegava lá, eu já sabia mais. Porque se você chegar numa cidade e perguntar quantos habitantes tem aqui, a maioria não sabe. Agora eu não, já sabia tudo, já levava as estatísticas, levava as fontes, levava tudo. Liquidava com o povo todo. Você está entendendo? Na hora. Essa é uma das técnicas que tem em matéria de comunicação ambiental. Tem uma cidade do interior de Minas Gerais
que isso virou piada. Mas tudo aconteceu. O caso é o seguinte, eu cheguei lá e fui fazer isso. Aí não tinha nem ambiente de turismo, Minas Gerais, não tinha nada, nem de comunicação, de nada. E também, os jornais, aqueles que publicaram, estavam esgotados. Então eu estava esperando sair uma edição. E eu precisava, porque eu ia falar à noite, no outro dia. Então o que eu fiz? De madrugadinha, eu levanto e percorro a cidade inteira. E vou anotando tudo que eu via. As besteiras e as coisas boas. Então chego lá depois para falar sobre a cidade, que eu sabia que ia aparecer uma opção de conversa. E eu falo tudo primeiro as boas coisas. Depois começo a meter o pau em tudo que é errado. Agora, a hora que eu comecei a falar, por exemplo, vocês já viram que tem uma antena de televisão enorme, uma antena parabólica, que a bananeira está nascendo cacho por dentro dela. Aí eu dou a rua, dou o número da casa, tudo isso. Vocês já viram que tem uma casa que a porta é de meio metro? Quer dizer, alguém entra ali, quem é que entra? É meio metro a porta, é mais ou menos isso aqui, ó. Só. Para entrar no abrigo de uma casa. Agora, tudo eu examinei com calma. Isso eu estou lembrando que são muitas piadas que eu fui anotando tudo. Eu andei várias horas de ponta a ponta na cidade para ver o que era. Então veja, isso é a comunicação. A hora que eu comecei a falar aquilo, primeira coisa, atraiu todo mundo estava querendo saber o que se passava. Na mesma hora se interessaram para ouvir o que eu falei. Você está entendendo? É o Demóstenes. Você está entendendo? Você tem que falar aquilo que o povo entende. Falar na linguagem deles. Isso é que é a comunicação ambiental. Você entendeu isso? Eu não falei aqui qual a cidade, nem vou falar, tá certo? Só falei que é Minas Gerais. Legal. Tá certo? Agora, gente, olha aqui. Há mais de 3 anos faço TENEPS e há 7 estou na Conscienciologia. Tenho observado que os contatos intrafísicos têm se tornado muito conturbados. Os compromissos são desfeitos sem qualquer pudor. Há uma assincronicidade. Acredito que as evocações sadias das consciências que são assistidas na TENEPS têm reverberado nos assediadores dessas consciências. Por outro lado, sinto sustentabilidade multidimensional. Qual a sua opinião a respeito? Olha, isso tudo pode acontecer. Mas agora, a tendência não é isso, não. Você, de qualquer maneira, você está meio assediado e meio assistido. O ideal é que com assistência, o assédio diminui e a assistência aumenta. No seu caso, parece estar meio a meio. Isso aí não está o ideal. Tem alguma coisa que está batendo o pino. Agora, você tem que examinar por que isso. Qual é a sua facilidade de comunicação? O que você tem feito além da TENEPS? Como é os seus compromissos perante os seus companheiros aí? Profissionais, sociais, círculo social, etc. Tal. Isso tudo é bom falar. Essa pessoa que falou isso é de Uberaba. Outra aqui. O homossexualismo e o bissexualismo são condições patológicas da consci? São considerados uma automimese indispensável? Ou estão mais vinculados a desequilíbrios energéticos e assédios? Olha, a primeira coisa é a seguinte. Falar que é condição patológica, até a ONU já acha que não é. Que a pessoa pode escolher o corpo que ela queira e fazer o que ela bem entender com esse corpo. De modo que hoje não é considerado condição patológica. Agora, que é uma condição totalmente alterosa, não há dúvida que é. Por quê? Um homem, por exemplo, ele não fuma o charuto pelo nariz. Uma pessoa não coloca o sapato na mão. A outra pessoa não coloca a luva no pé. De modo que usar certos aparelhos que a gente recebe já, o aparelho, que é a instrução de uso do corpo, já tem instrução para ser usado de uma maneira. E a gente usar diferente é esquisito. Por exemplo, você vai usar o liquidificador como telefone? Não dá, né? Tem alguma coisa que não está muito certa. Então, o que se passa? A primeira coisa que tem nisso é um processo antifisiológico, quer dizer, contra a função. Então, se é contra a função, é uma coisa anormal. Se é anormal, vocês estudam o que é isso, é uma anomalia.
Então, que há pessoas anormais, não há dúvida que existe. Agora, cada um faz o que bem entende. Tem de tudo. Uma outra coisa, por exemplo, existe aquela pessoa que é contorcionista do circo. Ninguém acha ruim com ela. Agora veja, ela virou cobra. E ninguém viu que ela virou cobra. Ela retorce, ela faz milhões de coisas e tal. Olha lá como é que é o Circo de Soleil. Está cheio de gente desse tipo. Agora veja, são normais? Nem tanto, né? Nem tanto. Certas coisas que eles fazem, o contorcionista já é assim. Então, contorcionista, homossexual, lesbianismo, todo mundo tem direito de fazer o que bem entende. Agora, que são fisiológicos, nem tanto. Se são antifisiológicos, eles não são normais. Se eles são anormais, vocês resolvem aí. Agora, a ONU acha que isso tudo é uma liberdade, que isso tudo não é patológico. Eles tiraram isso. A psicologia também tirou a homossexualidade, o homossexualismo, o travestismo, o drag king, tudo isso do processo de patologia. Nada disso é patológico. Hoje em dia, eles não gostam nem que use a palavra homossexualismo, né? Eles querem que falar é só homo e outras coisas mais assim, e mais. Agora veja, que há uma deficiência muito grande por parte deles, não há dúvida que há. E a deficiência, às vezes, pega também a parte emocional dessas pessoas. Não é só a parte sexual, uma parte emocional. Entende? Então, agora eu tenho um monte de amigos meus são homossexuais, tenho um monte de amigos também lésbicas. E eu sempre convivi bem. Muitos eu já ajudei, de um jeito, de outro, eles já me ajudaram. Tem muita gente trabalhando com a gente. Ivaldo, as pessoas que fazem sexo com animais, isso é uma aberração? Pois é também uma aberração. Mas agora veja, é preciso perguntar à ONU se esse processo dessa animalidade, entendeu? Se hoje é patológico. Como é que é? O homem que trabalha com a égua, é patológico? Como é que é isso? Então veja, isso é que é o processo da animalidade. Aí tem vários nomes para isso. Antigo. Bestialidade é o nome que eles usam mais. Então vem de bestia, de besta, que é o processo mais bravo, porque isso é pior do que bugre. Então animal do animal do animal. Hein? Aqui em Foz tem fêmea filhote, cachorro, que já foi estrupada por homem, não nasce nem como arrumar. Sim, então eu vou te contar um caso. Você quer que eu conte um caso? Esse agora é gente que eu acompanhei. Eu, como médico, tinha meu consultório em Copacabana e tinha enfermeiras. Agora, o que se passa? Houve um caso lá de um amigo que me pediram para examinar um caso sério e nós fomos ver em Niterói. Agora, o que se passa? A mulher, ela se separou do marido e lá pelas tantas, em casa só ficou o cachorro dela. O cachorro era um senhor policial enorme, uma beleza de cachorro imenso. Agora, lá pelas tantas, ela teve que começar a gritar, eles foram lá ver o que era e descobriram, você sabe, o cachorro, ele fica alteradinho no processo, porque tem um osso no processo do pênis dele. Aquilo engata e não tem jeito de sair, conforme a situação. Principalmente se há uma vaginite, alguma coisa nesse sentido. Foi o que aconteceu. O vaginismo da mulher segurou e o cachorro estava lá. Aí chamaram para resolver o processo. Eu sei da história toda, porque eu não vi. Mas a minha enfermeira viu de perto. Eu acompanhei porque conhecia as pessoas. Agora então, o que se passa? A melhor da história. Isso é o fato. Na hora que chega o povo para dar naquilo, eu falo assim, se tiver que sacrificar, não sacrifique ele. Nada disso. Arranja outra coisa, não pode cortar nada. Isso é mulher, toda imprensada com o cachorro. Não pode cortar nada. Quer dizer, ela adorava o cachorro e queria prosseguir amante do cachorro, mesmo depois do escândalo todo. Você entendeu bem? Isso aconteceu em Niterói, gente bem abonada, classe média alta, junto da praia, tudo bonitinho. Conclusão,
Colocaram umas coisas lá para aliviar o cachorro, só deram uma injeção para não matar, só para ele dormir, aquilo afrouxou, saiu, consertaram a mulher na questão lá do processo todo dela, consertaram o rapaz, quer dizer, o boy, e a vida, e eles foram felizes para sempre. Isso tudo eu acompanhei, você tem uma ideia. Época, 1967. No ano passado teve um caso desse, da mulher com um cachorro em Santa Terezinha, aqui pertinho. Agora, com cachorro, com a mulher dá muito, principalmente se ela tem a vagina estreita ou se tem vaginismo. Devido o osso do pênis do cachorro, aquilo fica preso e o negócio fica bravo. É difícil de funcionar aí. O negócio não é fácil. Tudo a gente tem que estudar, né? A vida é dura, não tem outro jeito. Agora, veja, esse aqui é um amor de cachorro, hein? Um amor canino, total. Esse é terrível. Agora, ó, ninguém vai perguntar se a mulher era bonita. A mulher era bonita, boazuda, curvilínea, 30 e poucos anos, fora de série. Outra coisa, estudada, viajada, lida. Mas, uma monstra. Sem dúvida. Agora, é impressionante. Outra coisa, o marido, a hora que ficou sabendo disso, você sabe o que ele fez? Ele falou assim, não, eu não quero que fale nisso. Isso aí depõe contra mim, porque eu fui casado com ela. Foi traído numa hora crítica, terrível. O negócio é terrível. Agora, o que ajudou é que o marido já estava noutra cidade, já tinha saído de Niterói, está no estado do Rio, mas noutra cidade. Isso aí ajudou. A culpa? Não, o cachorro é o santo, eu sei. Agora, coitado, né? A vida é dura. Mas olha, alguém tem mais aí? O que é? Quem é que está com o microfone nessa situação? Que nós... Professor? Sim. Aqui na página 48, em fatologia, sim, não caberia o Basdor? O quê? Basdor. Aquele, o ensino que você está falando? O que é? Não estou entendendo. É o Waldorf? O que é? Não, aquela comunicação que se faz nos ônibus, na traseira dos ônibus, chamado de Basdor. O quê? Outdoor? Não. Ah, sim, outdoor. Sim, não, outdoor. Pode colocar aí também, não é dúvida. Aí, na minha cidade nós chamamos de Basdor, diferente. Outdoor. Ela veio e põe. Outdoor. Basdor. O que tem? Basdor. Ah, sim, isso também pode pôr, mas é que nós vamos colocar, tá danado, porque hoje tem até em bumbum de mulher, já tem outdoor. Já tem, aparece na televisão de vez em quando. Então isso tem por todo lado. Olha certos filmes americanos que vão na rua, que você vê o povo que está passando, fazendo. Uma outra coisa, você já viu falar no homem sanduíche? Pois é, isso tudo. Se nós formos colocar, eu vou ter que pôr mais 10 páginas aqui. Tem muita coisa, matéria de comunicação. Agora, o homem sanduíche é bacana, eu acho. Homem sanduíche. Hein? Pois é, compra o olho. Esse é lá do centro da cidade do Rio de Janeiro. Lá do centro. Está cheio deles lá. Na taxologia, número 15, comunicação associativa. Na taxologia, número 15. Isso. Comunicação associativa. Sim, o que você quer? Não, eu queria saber como é que essa comunicação é. Por exemplo, a nossa aqui dentro é uma comunicação associativa. Cada IC é uma associação. Como é que o LOSH faz para comunicar os seus participantes, lá os voluntários? Ela é associativa. Eu estava pensando que agora, uma como comunicação... é que a Apex faz para mostrar a comunicação para aqueles que não são da Apex? Também é associativo. Tá. Não, é que eu pensei aqui, no meu entendimento,
Era de associar ideias, era uma comunicação... Também é. Associativa. Tudo isso é associação. Tudo Eu tava é. Você pensando não fugiu da realidade, não. Está tudo certo. Tudo é associação. Outra coisa, como é que a gente faz, não tendo o parapsiquismo muito desenvolvido, para errar menos na comunicação? E não deixar de se comunicar, lógico, porque tem pessoa que não quer errar e nunca se comunica. A primeira coisa é só falar aquilo que você tem a certeza, que você viu no dicionário, como diz o cara. Para ter certeza, Valdo, eu preciso de ver no dicionário. Faz sim, compra mais dicionário. E não fale aquilo que você não souber. Outra coisa, escreva na mão, se for preciso. Entende que às vezes é autografia cutânea. É bom escrever. Se não for, que é a cola, né? Ou se não, faz num papel. Faz igual eu, escreve no papel. Mas, professor, eu também já vi pessoas que, por medo de errar, não se comunicam, porque não, sim, não mas tem certeza essas devem fazer um buraco, entrar dentro, colocar uma pedra em cima e não avisar para ninguém. Que elas já são vegetais há muito tempo. Uma pessoa que não se comunica, ela não é pessoa. Ela é aquilo que se fala no circo, é uma coisa. Ela se coisificou. Ela não se comunica. Agora, se ela é doente é uma coisa, se ela é autista é outra coisa. Eu estou falando de uma pessoa normal, válida, e que pode se comunicar e que não se comunica. Tem alguma coisa errada nela. Às vezes ela está conservando o ouro, sentada em cima de um banco cheio de ouro, não é isso? Nunca se sabe. Por isso que ela não fala com ninguém, que ela tem medo de alguém estar na casa dela. Tem isso tudo. Tem disso tudo. Vocês sabem disso, né? Hein? Pois é, o chacrinha. Quem não se comunica, se estrumbica. Chacrinha. Agora, ó, existem as comunicações de parlapatão, quer dizer, o boboca da corte. Por exemplo, nós temos um personagem desse no Monk. Quem é? Isso, ele só faz besteira de propósito. Por quê? Eles querem fazer a comédia. Ele é o teto da comédia junto com o Monk. Então as bobagens dele, por exemplo, você já viu um que ele está bebendo as coisas, então chegava lá o chefe e furava o negócio, aquilo começava a vazar. E ele continua, porque está fazendo muito barulho, está perturbando. E ele... Então, só bobagem. Outra coisa, todas as hipóteses dele são erradas. Tudo por fora. Aquilo é o bobo da corte. Ele já faz de propósito. Então, veja, numa comunicação assim, sempre tem as pessoas, aquele que é o bobo da corte, é o João Bobo, que eles chamam, tem vários nomes para isso. Isso faz parte do serviço aí, que a gente estava falando aí. Isso tudo existe. É um processo da comunicação. Agora, veja. Na monarquia, quem falava a verdade era justamente o João Bobo, quer dizer, o bobo da corte, o clown. O clown é que falava a verdade para o príncipe, para o rei. Porque ele tinha mais possibilidade, porque estava falando só piada, humorismo, então todo mundo admitia. Então, através dele, eles mesmos colocavam as mensagens, precisavam de falar para o rei, porque se falasse junto, ele mandava degolar. Então, o bobo da corte chegava e falava, aquilo amainava, a coisa melhorava. Não era assim? Pois é. Não, eu estou falando com quem entende o assunto, que ela já estudou muito nessa vida. Por isso que eu estou falando. Nessa vida, já estudou muito, vai dizer que não quer. O problema é esse. Não é por causa de vidas anteriores, porque se for falar de vidas anteriores, quem é que escapa aqui? Eu já expliquei por que isso. Às vezes é bom a gente explicar mais. Veja bem. Na monarquia, quem tinha alguma coisa que não era apedeuta, que não era ignorante, analfabeto, era o povo da corte que era ministrado pelo o povo que eles arranjavam. Então havia sempre aquele preceptor. Por isso que esses grandes filósofos da antiguidade, todos foram preceptores de gente da monarquia. Agora, então, primeiro, a monarquia tinha algum conhecimento. Segundo, a igreja tinha algum conhecimento. Agora, o mais era a plebe, que não sabia nada. A igreja não ensinava nada para ninguém, porque eles achavam, quanto menos souber, melhor para a gente
manipular todo mundo. Até hoje, eles ainda pensam assim. As escolas que eles fazem são todas, não são laicas, são tudo da igreja. Tudo tentando fazer doutrinação e catequese. Por todo lado que eles foram, países que eles invadiram, que entraram, tudo, que a igreja tomou conta, tudo era para fazer a catequese. Então os índios torciam para virar cristãos, e por aí vai. Tudo desse jeito. Então o que é que se passa? A maioria era analfabeto. Agora, quem é que cresceu do ponto de vista consciencial? São aqueles que estudaram, porque leram, viajaram, debateram, discutiram. E quem são vocês? Quem é que foi fazer os primeiros cursos intermissivos? Foi a plebe? Não. Foi quem foi, ou da monarquia, ou da igreja. Aqui, ó. Aqui. Tá certo? Eu passo então para vocês depois dessa. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 16 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 66 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Envexis. Hoje não temos eleição do verbete, o verbete da manhã será ilegalidade segregada. E temos 3 recados: Loche, Expo Conscienciologia, Thaís, Repreendência, e Ana, Exposição Consciência Hídrica. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos aí de convocar todo mundo para a Expo Consciência, lá no shopping. Nós estamos querendo montar aquela escala de 3 horas por mês. Cada um participar com 3 horas por mês. Se a gente conseguir, então, mobilizar todo mundo, isso fica viável e não fica pesado para cada pessoa. Então, quem está coordenando esse trabalho para poder fazer aí o encaminhamento mais adequado é a professora Marta Lopes e a Patrícia Etzel. Vocês podem deixar o nome e o horário lá na secretaria, na recepção do CAEC. Mas a gente reforça esse pedido para que todos participem, porque aí fica fácil para todo mundo. Apenas 3 horas por mês, não é nem por semana, por mês. Tá ok? Ok, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em nome da Reaprendência, a gente gostaria de convidar para a aula aberta da professora Neida Cardoso, que ocorrerá neste sábado, dia 28 de março, aqui nas dependências do CAEC, dentro da Reaprendência, na sala compartilhada, às 15 horas até às 17 horas. É uma atividade gratuita, aberta a todos os voluntários da Conscienciologia, e será sobre o conviviograma. É uma proposta da professora em relação aos estudos em convivialidade. Obrigada. Para aqueles interessados em participar hoje do lançamento da exposição Consciência Hídrica, ela vai acontecer no Ecomuseu de Itaipu, às 20 horas. Então, todos estão convidados a participar. É o lançamento da exposição. Hoje, no Ecomuseu de Itaipu, às 20 horas. Obrigada e boa tarde.